Cozinheira nível 1 e sou confeiteira nível 2. Sou confeiteiro profissional, nível 3. Sou nutricionista e amo cozinhar. Passo muito tempo na cozinha. Tenho um negócio familiar de confeitaria, onde fazemos biscoitos, bolos e pudins. Trabalho como subchefe de confeitaria em um hotel 5 estrelas de luxo. Hoje vou fazer uma cheesecake com base de aveia e alguns tâmaras para que seja uma cheesecake sem açúcar. Depois vamos usar queijo e iogurte desnatado. Para fazê-la sem forno, vamos optar por gelatina. Hoje vou fazer um cheesecake ao estilo de Nova York. O que isso significa? Que leva queijo Filadélfia, requer cozimento e também tem uma base de biscoitos. Um cheesecake estilo Nova York, mas com um toque especial para aprimorá-lo. Porque faremos uma base crocante de castanhas, queijo Finlândia e queijo de cabra. E no topo, uma geleia de frutas vermelhas. E finalizamos com uma geleia caseira de morango. A terminar com um sorvete de framboesa por cima, decorado com framboesas frescas, no formato de mini tortas, chamadas petit gâteau. Vamos começar removendo o caroço dos damascos e depois vamos processá-los juntamente com a aveia e o que... Vamos colocá-las em um processador. Vou usar 240 gramas de biscoitos de baunilha, que vou processar. E aqui tenho 120 gramas de manteiga, que vamos derreter. Vou fazer o que é o crocante de castanhas. Neste caso, temos castanhas de caju, que vamos colocar em um processador. Começarei com as tâmaras já descaroçadas. Vamos colocando os biscoitinhos. Vamos adicionar a manteiga. Agora adicionamos a aveia instantânea, que são 40 gramas, extrato de baunilha, e deixamos isso bem líquido. Por último, adicione o açúcar e a mistura de farinha sem glúten. Estamos em busca de consistência. Já temos o ponto ideal dos biscoitos. A textura deve ficar arenosa e simples assim. Assim, agora misturamos com a manteiga ou 8 centímetros. Usamos uma forma de 18 centímetros com papel manteiga para facilitar a desenformação. 160 graus pré-aquecido. Misturamos tudo para formar uma massa e poder forrar a base da nossa forma. Tenho uma forma desmontável de cerca de 7 a 8 centímetros de diâmetro, onde coloco um pouco de papel manteiga para facilitar o desenforme. Para cozinhar a base aqui, tenho um aro de 20 centímetros, a placa do forno, onde vou cozinhar com o papel alumínio. O que vamos fazer é forrar a base para que nada da preparação escape. Vamos procurar mais ou menos 1 centímetro de espessura para a base. Vamos à crema do cheesecake. Já retirei do forno nosso crocante. Geramos pressão com uma colher, deixamos bem uniforme e agora o mandamos para esfriar. Assim, quando colocamos o recheio do cheesecake, isso não se desmonta. Não é preciso refrigerar, apenas deixe-o assim até ter a crema do cheesecake pronta. Já tirei do forno o nosso crocante de castanhas. Mexi a cada 5 minutos, cozi por cerca de 18 minutos, com intervalos de 5 minutos e o último de 3 minutos. E vamos terminar de processar com manteiga derretida. Não precisa ficar com uma textura assim. Vamos começar a preparar nossas tortas. Significa colocar em uma tarteira, neste caso pequenos potes cortantes de 7 centímetros, a massa e conseguir que fique bem uniforme em todas as bordas, bem lisa na base e que na união que tem na lateral se forme perfeitamente um ângulo de 90 graus. Vamos distribuir um pouco da nossa preparação. Uma vez que nos certificamos de que a base está lisa, continuamos pelas bordas. Agora vamos começar com o recheio do cheesecake. Vamos usar um queijo cremoso, um que não seja tão firme e assim é mais fácil de misturar. Vamos usar 3/4 de xícaras. Em uma tigela vamos colocar o queijo Finlândia. É fundamental estar à temperatura ambiente. Tenho 750 gramas de queijo Filadélfia, vou colocá-lo em uma tigela. E vamos complicar um pouco com o queijo de cabra para barrar. O queijo de cabra é feito com um leite muito mais adstringente, o que no paladar vai ser bastante sentido, vai se sentir como uma textura. Adicione 1/4 de xícara de iogurte natural sem açúcar. Ao queijo Filadélfia, adicionamos 150 gramas de açúcar. Para adoçar, usaremos uma colher de sopa de Hillerette stevia líquido. Cabe a misturar o queijo com o açúcar à mão um pouco e depois continuamos com a batedeira. Aqui temos um creme de 250 centímetros cúbicos que não vamos deixar cortar no fogo. A nata pode cortar de duas formas. Uma é por batido, quando a nata é batida e acaba cortando. Outra maneira que pode acabar cortando é pelo calor. Quando se leva uma nata a ferver, começa a separar a gordura do soro da própria nata e não nos serviria para algo de pastelaria. Para dar sabor, vamos adicionar um pouco de raspas de limão. Creme aquecendo, vamos adicionar o chocolate. 300 gramas de chocolate derretido, então adicione extrato de baunilha. Agora adiciona os ovos. Isso leva 2 ovos e uma gema, vou adicionando um de cada vez e a cada adição, misturamos. Com a mistura quente, despeje enquanto continua mexendo.
Por fim, adicione um pouco de extrato de baunilha. Agora, adicione os ovos, 2 ovos inteiros e uma gema. Adicione um ingrediente de cada vez, misturando a cada adição. Uma vez que temos isso quente, vamos despejar sobre o cream cheese e o queijo de cabra. Vamos deixá-lo descansar por uns minutinhos enquanto prosseguimos com os outros. Adicione 180 gramas de creme à preparação. Com um batedor, vamos integrar todos os ingredientes para depois adicionar a gelatina. A ideia é que fique assim, homogêneo. E por último, adicionamos um pouco de essência de baunilha. Para a gelatina, vamos usar uma colher de chá de gelatina sem sabor, que vamos hidratar com 1/4 de xícara de água e vamos colocar no micro-ondas por 30 segundos. Nesta segunda etapa do creme, que também tinha 250 centímetros cúbicos, usamos apenas 50 gramas de açúcar, resultando em uma quantidade muito pequena de doce. Aqui vemos a textura que é cremosa. O creme de cheesecake se caracteriza por ter um sabor ácido que é proporcionado pelo suco de limão e uma pequena quantidade de açúcar, que sempre é contrabalançada com uma base que talvez seja mais doce e um ácido, e a última parte que é a dos ovos e o amido de milho. Aqui já temos a gelatina que... Esteve quê? 30 segundos no micro-ondas, vamos equiparar o que preparamos antes. Manteiga derretida, isso nós vamos reservar novamente. Já temos 2 preparações reservadas. E vamos para a última parte, que é a dos ovos e o amido de milho. Aqui já temos a gelatina que estava 50 a 45, 55 gramas, um ovo médio 60, 65... E um ovo grande de gema dupla 80 gramas. Imaginem uma preparação de confeitaria que é super precisa se colocarmos um ovo de galinha muito pequeno. Pesa entre 45 e 55 gramas, um ovo pesa 60 gramas, então 240 gramas equivalem a 4 ovos. Vamos adicionar parte à mistura do cheesecake e fazemos isso para a frente, a um de 45 não seria o mesmo. Por isso o que fazemos é pesá-lo. Normalmente são... Cada ovo tem 60 gramas, então 240 gramas equivalem a 4 ovos. Adicionemos parte da mistura do cheesecake. Fazemos isso entre 140 e 150 graus por cerca de 50 minutos a 1 hora. Todas as sementinhas da vagem a misturar os ovos, o amido de milho, suco de um limão e a estrela deste cheesecake, que é a vagem de Bernice. Isso nós mandamos para um forno pré-aquecido entre 140 e 150 graus por aproximadamente 50 minutos, 1 hora. As sementinhas da vagem de baunilha são esses pontinhos pretos visíveis, todos unificados. Tendo as 3 preparações, é só o que precisamos fazer. É integrar os 3 elementos que temos. Por aqui tínhamos o cream cheese, o creme de amido. É importante agora sim misturar bem. E agora que temos tudo bem integrado, adicionamos o resto e misturamos até unificar tudo. Com as 3 preparações adiantadas, basta integrar os 3 elementos que temos. Por aqui tínhamos o cream cheese, o segundo creme que tem a manteiga e por último incorporamos a mistura de ovos, amido e suco de limão com a vagem de baunilha. Uma vez toda integrada e homogênea, firme, e vamos... a cobrir com filme plástico, mais ou menos 2 horas na geladeira, e vamos para a base que já estava pronta. A preparação do cheesecake já está em andamento. Ele deve ir para a geladeira, coberto com filme plástico, até que a mistura fique bem firme. Mais ou menos 2 horas na geladeira. E vamos, não se deve mexer na preparação como está agora. Um pouco da preparação. A ideia é que chegue ao aqui temos 300 gramas de morangos com 100 gramas de açúcar e cozinhamos em fogo médio misturando. Como percebemos que está cozido? Porque temos que movê-lo e a preparação não deve se mover como está agora. Farei agora a geleia caseira de morangos. Aqui temos 300 gramas de morangos com 100 gramas de açúcar. E temos no fogo médio enquanto vamos misturando. Vou fazer o sorvete de framboesa. O sorvete é uma preparação de confeitaria que foi utilizada por 30 vezes uma base de polpa de alguma fruta. Tem a particularidade de que tem uma quantidade importante de gelatina. Vamos colocar em um copo para misturar a framboesa. A polpa de framboesa e 75 gramas de açúcar. Enquanto isso cozinha, vamos montar um mixer. Em uma panelinha, vamos colocar a polpa que vamos levar ao fogo apenas até começar a ferver. Neste caso, temos 250 gramas de polpa de framboesa e 75 gramas de açúcar. Enquanto temos isso no fogo, vamos começar a preparar nossa gelatina. Primeiro de tudo, vamos sempre usar gelatina sem sabor e água. Qual a quantidade de água necessária para diluir a gelatina? É 5 vezes o seu peso. Como podem ver, logo começam a solidificar. Colocamos no micro-ondas por 10 a 15 segundos e conseguimos algo mais líquido. Sendo 2 líquidos, eles se integrarão com facilidade. Se a cremosidade do creme fosse um pouco maior, teríamos que fazer movimentos envolventes para igualar as densidades. Não será necessário. Tem uma forma de silicone. O molde de silicone no centro é como um flan que se move e nas bordas está mais firme.
Bem, aqui temos nosso pedido por cerca de 1h30, 2. Ele precisa se mover. Vamos deixá-lo esfriar agora, certo? Para que possamos desenformá-lo, levamos à geladeira com esta temperatura ambiente e uma vez que esteja bem frio... É aí que podemos chamá-lo de cheesecake. Como eu dizia, quando vocês baterem nele, ele não deve se mover. Então, agora o que vamos fazer é deixá-lo esfriar para poder desenformá-lo. Levamos à geladeira em temperatura ambiente e, quando pronto, decoramos com chantilly. Adicione 2 colheres para desenformar e finalizar a decoração do cheesecake. Agora que esfriaram, vamos desenformar um por um lentamente e passar para a próxima etapa. Desenformar. Aqui temos creme de leite para bater até o ponto chantilly para decorar. Adicione 2 colheres de açúcar de confeiteiro. Já temos nossos petit gâteaux cheesecake que esfriaram. Vamos desenformar um a um lentamente. Descolando. Quando o creme chega a este ponto em que se formam picos, é quando está ideal para usar para com... Com paciência, vamos desenformando. Este é o nosso... espiral para desenformar o cheesecake e agora sim, com a ajuda de uma espátula, vamos descolar toda a base para apresentá-la em nosso prato. E aqui de morango sem açúcar, pressionando o saco de confeitar assim e com paciência, vamos desenformando. Este é o nosso espiral que agora no centro vamos colocar. A geleia que fizemos vamos decorar com framboesas frescas que... temos por aqui e algumas folhinhas de menta fresca que sempre combinam muito bem com tudo o que... são frutas vermelhas. E para terminar de decorar, deixei um par de morangos para agora no centro. Vamos colocar a geleia que fizemos. Vamos decorar com as framboesas frescas que temos aqui. E algumas folhinhas de menta fresca que sempre combinam muito bem com frutas vermelhas. E para terminar de decorar, deixei um par de morangos para colocar em cima. Aqui terminamos minha versão de cheesecake sem açúcar, estilo Nova York com morangos. Meu cheesecake nível 3. Vamos provar. Extremamente suave e saboroso. Adoro este cheesecake por ser muito cremoso. A base tem forte presença de castanhas. Em seguida, sentimos a presença marcante do chocolate branco. Por fim, notamos a adstringência característica do queijo de cabra.